João pisou no acelerador do carro antigo do seu irmão, o coração batendo forte enquanto a chuva torrencial batia no para-brisa. Era uma noite escura em Lisboa, e ele só queria chegar em casa depois de uma longa jornada de trabalho na livraria do Chiado. Mas então, o telefone tocou. Era Miguel, o melhor amigo de seu irmão Pedro, pedindo uma boleia porque o último autocarro havia partido. João hesitou por um segundo. Miguel sempre o deixava desconfortável, com aqueles olhares prolongados que pareciam carregar segredos, mas concordou, afinal, era quase família. Quando Miguel entrou no carro, molhado da chuva, o ar ficou carregado de uma tensão inexplicável. Ele sorriu, agradecendo com aquela voz grave que ecoava como um eco distante. Obrigado, João. Não sei o que faria sem ti. Eles conversaram sobre banalidades, o jogo do Benfica, o trabalho de Miguel como professor de história na universidade. Mas algo mudou quando pararam num semáforo vermelho perto do Rossio. Miguel virou-se para ele, os olhos castanhos fixos nos de João. Sabes, sempre admirei a tua coragem. Viveres sozinho, enfrentares o mundo sem o apoio da família como o Pedro tem. João sentiu um arrepio, mas antes que pudesse responder, Miguel inclinou-se e beijou-o. Um beijo rápido, mas intenso, que explodiu como uma bomba no peito de João. O semáforo ficou verde, mas João não se mexeu. O beijo durou apenas segundos, mas o mundo parou. Miguel recuou, o rosto pálido. Desculpa, Eu pensei que sentias o mesmo. João, atordoado, acelerou bruscamente, o carro derrapando na rua molhada. Seu mente girava, ele era gay. Sim, ele sabia disso há anos, mas nunca admitira para ninguém, especialmente não para a família conservadora. E Miguel? O amigo inseparável de Pedro, o cara que frequentava as festas familiares, que ria das piadas homofóbicas do pai deles. Como isso podia acontecer? Chegaram ao prédio de Miguel em Alfama, e João mal conseguiu dizer boa noite. Isto nunca aconteceu, murmurou ele, saindo correndo para casa. Naquela noite, João não dormiu. Deitado na cama do seu pequeno apartamento, revivia o beijo uma e outra vez. Era errado. Miguel era como um irmão para Pedro, e Pedro era o pilar da família, o filho perfeito, casado, com um emprego estável no banco. João, por outro lado, era o artista, o que largara a faculdade de Direito para trabalhar numa livraria, o que vivia sozinho porque precisava de espaço. Mas agora, esse espaço parecia sufocante. Ele pegou o telefone e pensou em ligar para Pedro, mas o que diria? O teu melhor amigo beijou-me e eu gostei. Não, isso destruiria tudo. A família já o via como estranho, admitir isso seria o fim. No dia seguinte, João evitou o mundo. Ficou na livraria, organizando livros antigos, tentando enterrar o incidente nas páginas amareladas. Mas Miguel mandou uma mensagem: precisamos falar. Por favor. João ignorou, mas a culpa crescia. Ele sabia que Miguel era casado. Não, Miguel era solteiro, mas vivia uma vida dupla. João pesquisou no Facebook, viu fotos de Miguel com mulheres em festas, rindo, posando. Era uma fachada. Como ele próprio, que sorria nas reuniões familiares enquanto ouvia os comentários do pai sobre esses desviados que estragam a sociedade. O avô, um católico devoto, sempre citava a Bíblia nas refeições de domingo. O casamento é entre homem e mulher, ponto final. À tarde, Pedro ligou. Ei, mano, o Miguel disse que deste boleia a ele ontem. Tudo bem. João engoliu em seco. Sim, tudo normal. Mas nada era normal. Ele se sentia traído por si mesmo, por ter correspondido ao beijo por um instante. E se Pedro soubesse? Pedro, que o defendera na escola quando os miúdos o chamavam de mariquinhas por preferir ler a jogar futebol. Mas defenderia agora. João decidiu confrontar Miguel. Marcou um encontro num café discreto em Bairro Alto. Quando chegou, Miguel já estava lá, ansioso. João, eu sinto muito. Mas não consigo parar de pensar em ti há meses. A conversa foi tensa. Miguel confessou que era gay, mas escondia por causa da carreira, da família religiosa em Porto. Teu irmão é o meu melhor amigo, mas ele não sabe. Ninguém sabe. João sentiu uma mistura de alívio e raiva. E beijares-me assim? Achas que sou o quê? Uma experiência? Miguel negou, dizendo que via em João uma alma gêmea, alguém que entendia a solidão de viver uma mentira. Eles falaram horas, sobre as noites em que Miguel fingia interesse em mulheres para agradar os colegas, sobre as vezes que João evitava olhares de homens atraentes por medo.
No fim, João admitiu: eu também sinto algo. Mas isto é perigoso. Eles concordaram em ser cautelosos, em explorar devagar. Mas já no primeiro encontro secreto, num parque à beira do Tejo, o beijo repetiu-se, mais profundo. João sentiu liberdade pela primeira vez, mas também terror. O que diria a mãe, que sonhava com netos de ambos os filhos? E o pai, que trabalhava na construção e via a homossexualidade como fraqueza? A sociedade portuguesa havia progredido com o casamento gay legalizado, mas em famílias tradicionais como a deles, era tabu. João pagaria o preço. Ele não sabia, mas o fogo já estava aceso. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Ele e Miguel começaram a se encontrar em segredo, passeios noturnos por ruas vazias de Lisboa, conversas profundas em bares escondidos. Miguel contava sobre sua infância em Porto, onde o pai, um pescador rígido, o forçara a jogar futebol e namorar meninas para ser homem. Eu fingi tanto que quase acreditei, disse ele uma noite, enquanto caminhavam pela Praça do Comércio. João compartilhava suas próprias batalhas, a pressão da família para se endireitar, as insinuações da tia sobre encontrar uma namorada. Eles pensam que sou só tímido, riu João amargamente. Mas a culpa crescia. Pedro notou algo diferente. Num jantar familiar em casa dos pais, em Sintra, Pedro cutucou João: estás estranho, mano. Namorada nova. João corou, balbuciando uma negação. Miguel estava lá, convidado como sempre, e seus olhares se cruzavam furtivamente. O pai, Manuel, começou um discurso sobre as notícias: esses casamentos gays, que vergonha. A nossa cultura está se perdendo. A mãe, Maria, assentiu, servindo o bacalhau. João sentiu um nó na garganta, mas ficou calado. Miguel, para disfarçar, concordou vagamente, o que feriu João como uma faca. Aquela noite, após o jantar, João confrontou Miguel no carro. Como podes concordar com aquilo? És um hipócrita. Miguel defendeu-se: tenho de proteger a mim mesmo. Se o teu pai soubesse, perderia o emprego, a amizade com Pedro. João saiu furioso, mas no dia seguinte, eles se reconciliaram. O amor, ou o que parecia ser, era mais forte que o medo. Eles decidiram ser mais cuidadosos, encontrando-se em hotéis baratos ou no apartamento de João. Mas cada encontro trazia um preço. João mentia para a família, inventando desculpas para ausências. Trabalho extra, dizia. Um dia, a tensão explodiu. Pedro apareceu de surpresa no apartamento de João e encontrou uma camisa de Miguel no sofá. Que é isto? Conheço esta camisa. João gaguejou: um amigo deixou. Pedro riu, mas seus olhos eram suspeitosos. Estás escondendo algo, João. Se for drogas ou algo, diz-me. João negou, mas o pânico instalou-se. Ele começou a questionar: valia a pena? Miguel era apaixonado, mas sua covardia o irritava. Quando vais assumir? Perguntou João numa discussão acalorada. Miguel retrucou: e tu? Vives sozinho, mas não contas à família. A pressão social pesava. No trabalho, João ouvia colegas fofocando sobre um professor gay demitido por comportamento inadequado. Nestes tempos, melhor esconder, diziam. João via cartazes de orgulho em Lisboa, mas para ele, era um mundo distante. Ele e Miguel participaram anonimamente de um evento LGBT, mas Miguel usou boné e óculos para não ser reconhecido. Isto é ridículo, sussurrou João. Mas ali, vendo casais livres, ele invejou. O conflito interno de João aprofundava-se. Ele sonhava com uma vida aberta, mas temia a rejeição. Uma noite, após um beijo apaixonado, Miguel propôs: vamos fugir juntos, para o Algarve. João riu, mas a ideia o tentava. No entanto, realidade bateu. Pedro ligou, convidando para um churrasco. Traga quem quiseres, mano. João foi sozinho, mas Miguel estava lá com uma amiga, uma colega de trabalho. João sentiu ciúme e traição. Estás me usando? Acusou mais tarde. Miguel negou: é só disfarce. A mentira acumulava. João começou a beber mais, isolando-se. Um amigo da livraria, gay assumido, aconselhou: não vivas na sombra, João. O preço é alto demais. Mas João ignorou. Então, veio o golpe. Pedro descobriu mensagens no telefone de Miguel, deixado por acidente na casa da família. O quê? Tu e o meu irmão. Pedro confrontou Miguel primeiro, furioso.
Traíste-me. Ele é da família. Miguel negou no início, mas cedeu. Pedro, chocado, ligou para João. É verdade. Como pudeste? João, em pânico, confessou tudo. Pedro desligou, magoado. Nunca pensei que me mentisses assim. João sentiu o mundo desabar. A família inteira seria envolvida. O preço da verdade era alto, mas a mentira custava mais. A confrontação com Pedro foi brutal. Eles se encontraram num bar em Cais do Sodré, longe dos olhos familiares. Pedro, com os punhos cerrados, cuspiu. Como pudeste, João? Miguel é o meu melhor amigo. E tu? Gay. Por que não me disseste? João, com lágrimas nos olhos, explicou. Tinha medo. Da família, de ti. Pedro balançou a cabeça. Medo de mim. Eu sou teu irmão. Mas mentires, envolveres o Miguel. Isso é traição. Ele saiu batendo a porta, deixando João sozinho com sua culpa. Miguel tentou consolar João. Vamos superar. Pedro vai perdoar. Mas João duvidava. A notícia espalhou-se devagar. Primeiro, a esposa de Pedro soube, depois os pais. Maria ligou chorando. Filho, o Pedro disse algo terrível. É verdade. João, sem forças para mentir mais, admitiu. Sim, mãe. Sou gay, e estou com Miguel. Silêncio do outro lado, depois soluços. Como podes fazer isso conosco? O teu pai. Ele vai te deserdar. Manuel reagiu pior. No encontro forçado em casa, ele gritou, saia daqui. Não quero um filho assim. Estragaste tudo. João implorou, pai, é quem eu sou. Mas Manuel virou as costas. A família dividiu-se. Pedro, magoado pela traição, parou de falar com ambos, a tia espalhou fofocas, o avô rezou pela salvação de João. Miguel perdeu amigos comuns, e na universidade, rumores circulavam. Um professor gay. Com o irmão do amigo. Ele pensou em demitir-se. João mergulhou na depressão. Perdeu o apetite, o sono. No trabalho, cometia erros, quase foi demitido. Miguel sugeriu terapia, mas João recusou. Não sou doente. Eles brigavam mais. Miguel queria manter segredo no trabalho, João exigia abertura. Ou assumimos, ou acaba, disse João. Miguel hesitou. Perderei tudo. Num momento de raiva, João terminou. Então, adeus. Sozinho, João enfrentou o vazio. Caminhava por Lisboa, vendo casais heterossexuais felizes, invejando. Participou de um grupo de apoio LGBT, onde ouviu histórias semelhantes, rejeição familiar, luta interna. O preço da autenticidade é alto, mas vale, disse um membro. João refletiu, valia. Ele ligou para Pedro, suplicando perdão. Não foi só o beijo, foi a mentira, respondeu Pedro. Mas prometeu tentar entender. Miguel, sofrendo, confrontou sua própria família em Porto. O pai o expulsou. Não és meu filho. Miguel voltou a Lisboa, destruído, e procurou João. Perdi tudo por ti. Agora, assumo. Eles reataram, mas com feridas abertas. A sociedade pressionava, amigos viraram as costas, vizinhos cochichavam. Num evento familiar, sem convite para João, Pedro defendeu-o sutilmente, ele é meu irmão, gay ou não. Mas Manuel permaneceu inflexível. O clímax veio numa reunião familiar forçada. João e Miguel apareceram juntos. Manuel explodiu, fora daqui. Pedro interveio, pai, pare. João merece respeito. A discussão escalou, acusações de traição, de imoralidade. Maria chorou, quer a família unida. João, corajoso, falou, amo Miguel. Se não aceitarem, perdem-me. Manuel saiu, mas Pedro abraçou-o, desculpa, mano. Eu te apoio. Mas a vitória era amarga. Miguel perdeu o emprego por conflitos éticos, rumores falsos sobre assédio. João ajudou-o financeiramente, mas o stress abalou a relação. Valeu o preço? Perguntou João uma noite. Miguel assentiu, sim, pela liberdade. Mas dúvidas persistiam. Com Miguel desempregado, a pressão financeira cresceu. Eles mudaram para um apartamento menor em Moraria, lutando para pagar contas.
João trabalhava horas extras na livraria, mas o cansaço o consumia. Miguel procurava emprego, mas o estigma seguia-o, professor gay envolvido em escândalo familiar. Ele deprimiu, bebendo mais. João tentava apoiar, vamos superar, mas brigas explodiam. Tu me arrastaste para isso, acusava Miguel. João retrucava, foste tu quem me beijou. A família de João fragmentava. Pedro tentava mediar, convidando João para jantares, mas sem Miguel. Ainda não estou pronto, admitia Pedro. Maria visitava secretamente, trazendo comida. Amo-te, filho, mas o teu pai. Manuel ignorava chamadas. O avô enviou uma carta, reza pela tua alma. João sentia-se isolado, questionando escolhas. E se tivesse negado o beijo, pensava. Numa reviravolta, Miguel recebeu uma oferta de emprego em Faro, no Sul, é uma escola progressista, disse. Mas significava mudar, deixar Lisboa. João hesitou. E a família? Pedro está se aproximando. Miguel insistiu, precisamos de um novo começo. João concordou, mas com relutância. A mudança foi dolorosa, despedidas de amigos, da livraria. Em Faro, eles viveram abertamente, mas o passado assombrava. Pedro visitou, tentando reconciliação. Sinto falta do Miguel como amigo, confessou. Mas a traição demorava a curar. Numa discussão, Pedro revelou, eu sabia que eras gay, João. Esperei que me dissesses. João sentiu-se traído, porque não ajudaste. Pedro tinha medo de errar. Manuel adoeceu, um infarto. No hospital em Sintra, a família reuniu-se. João apareceu com Miguel. Manuel, fraco, murmurou, não quero ver isso. Mas Maria suplicou, pai, perdoa. Manuel, enfrentando a morte, cedeu um pouco, vem cá, filho. João abraçou-o, chorando. Desculpa, pai. Manuel, eu que peço. Mas não entendo. Foi um passo, mas incompleto. Miguel, porém, quebrou. A pressão o levou a uma decisão errada, contatou uma ex-namorada para disfarce, mentindo para conseguir um empréstimo. João descobriu, traição de novo. Miguel confessou, fiz pelo nosso futuro. João, furioso, saiu de casa. Andou pelas praias do Algarve, questionando tudo. O amor vale tanta dor. Ele voltou, mas com condições, terapia para ambos. Eles começaram sessões, explorando traumas. O terapeuta, vocês escolheram o caminho difícil, mas autêntico. Pedro, vendo o sofrimento, reconciliou-se com Miguel, perdoou-vos. Sejam felizes. A família, aos poucos, aceitava, Maria convidava Miguel para jantares, Manuel, relutante, tolerava. Mas o preço era visível, João perdeu promoções no novo emprego por distrações, Miguel lutava com depressão. Eles debatiam, foi certo. No momento de dúvida, João considerou terminar, mas o amor prevaleceu. A vida em Faro estabilizou, mas as cicatrizes permaneciam. João encontrou um emprego numa editora local, editando livros sobre direitos LGBT, canalizando sua dor em ativismo. Miguel lecionava história, incorporando temas de inclusão. Eles participavam de marchas do orgulho, sentindo liberdade, mas lembrando o custo, amizades perdidas, família fraturada. Pedro casou-se novamente, sua esposa anterior divorciara por outros motivos, e convidou ambos para o casamento em Lisboa. Foi um teste, Manuel estaria lá. No evento, tensões surgiram, olhares julgadores de parentes. Mas Pedro discursou, família é amor, não perfeição. Manuel apertou a mão de Miguel, bem-vindo. Foi um milagre pequeno, mas significativo. João refletia nas noites, as escolhas, o beijo, a confissão, a persistência, trouxeram dor, mas também crescimento. Ele escreveu um diário, questionando moralidades, é certo priorizar o amor sobre a família? Ou a lealdade vem primeiro? Miguel respondia, ambos doem, mas esconder dói mais. Numa crise final, um antigo colega de Miguel espalhou rumores online, ameaçando sua carreira. Eles debateram fugir para o estrangeiro, mas decidiram enfrentar, processaram por difamação. Venceram, mas o stress quase os separou. Pagamos caro, disse João. Miguel, mas ganhamos nós mesmos. Anos depois, eles adotaram uma rotina, visitas à família, apoio mútuo. Pedro tornou-se tio honorário para amigos. Manuel,
Envelhecendo, suavizou: não entendo, mas amo-te. A sociedade mudava, mas devagar. Em Portugal, a aceitação crescia, mas preconceitos persistiam. João, olhando o mar, ponderava: as decisões foram certas. A traição inicial valeu a redenção. Ele concluiu que sim, mas com reservas. A vida era uma série de trocas: liberdade por dor, autenticidade por isolamento. E você, leitor, acha que priorizar o amor próprio e romântico sobre lealdades familiares é sempre o caminho certo, ou às vezes o egoísmo disfarçado de coragem?